Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para continuarmos nossas conversas sobre a linguagem e o momento que vivemos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto importante nesse momento, sempre importante, mas ainda agora, que é a história, historiadores e histórias, né, os desafios de hoje. Com o historiador André Sena, que já chegou aqui, foi o primeiro a chegar, e vamos pô-lo na conversa e conversar sobre essa importante questão neste momento que vivemos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Lu. Oi, André. Bom dia, Paula, tudo bem? Você me ouve bem? Ouço sim. Bom dia. Bom dia. Obrigada por você estar aqui. Imagina, é um prazer. A Luciane, bom dia, Cal. A Luciane está aí, foi ela que fez essa ponte com você, agradecer a ela também. Luciene, minha E melhor aí, amiga. Uma, é, uma indicação dela, eu sempre faço de olhos fechados. que bom. Eliane Miriam dando bom dia também, ela já veio aqui, foi uma conversa muito bacana também. Bom, a gente sempre começa pelo título, né? Você deu essa sugestão de título, que é Historiadores e História, os desafios de hoje, né? E que desafios, né? Então, queria começar, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do historiador, né? Qual é a especificidade, digamos, dessa linguagem, né, André? Como é que é esse olhar, digamos, aí do historiador para o mundo, para a história, né? E a importância disso. Daí a gente entra nesse grande desafio que o historiador tem nesses dias de hoje, que não é fácil, né? Só para pôr aqui que a Cláudia Picanso, acho que é Picanso, está dizendo bom dia, e J. Campos Filho, salve, salve, grande mestre André Sena. E a Lu está dizendo amigo, professor e historiador maravilhoso. Olha, Paula, bom dia em primeiro lugar. Eu acho que o historiador teve três desafios importantes. O primeiro deles é ser uma espécie de hermeneuta do presente. Que engraçado, né? Porque normalmente a gente pensa no historiador como alguém que está com toda a sua inteligência, com a sua mente, com a sua capacidade voltada para o passado. Mas, de fato, não é. O historiador ele reflete fundamentalmente sobre o presente. Eu me lembro quando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro lançou uma revista fantástica chamada Diálogos, há mais de 20 anos atrás. O professor William Gonçalves deixou isso muito claro no lançamento da revista. Não existe uma história que se relacione apenas com o passado. A história, fundamentalmente, se relaciona com o presente. Então, o primeiro desafio seria um intérprete, um hermeneuta do presente. Agora, Uhum, o segundo desafio é se utilizar do passado para entender o presente. Não uhum, necessariamente reescrever sobre o passado ou reinventar o passado. O historiador não inventa nada, mas ele uhum. mergulha no passado para entender o presente. Eu tinha um fantástico professor na UERJ, o professor Gustavo Lacerda Furtado, que dizia: o historiador não pode ser um filatelista do passado, aquele que olha para o passado como uma espécie de colecionador. Né? O Uhum. historiador não é um colecionador de selos. O historiador olha para o passado para instrumentalizar a sua leitura sobre o passado, para entender o presente. Então, primeiro, ser um hermeneuta do presente. Segundo, mergulhar no passado para entender esse presente. E o terceiro e último desafio é que passado? Que passado é esse? E aí, Uhum. o historiador Hayden White, que é um historiador britânico fantástico, escreveu um livro lindo chamado Meta-História. Ele tem uma teoria muito que existem dois tipos de passado. Existe o passado real e o passado histórico. O passado real seriam as experiências humanas, de fato, as relações que a gente trava, né? A gente acorda, dorme, ama, vai ao banheiro, busca poder, busca dominar, se rende, vence, perde, ganha. Tudo isso faz parte do conjunto de relações do homem. E essas relações seriam o que o White chama de o passado real. O passado histórico seriam os documentos produzidos pelo homem, as instituições que o homem cria, que o homem. E aí, quando eu falo homem, eu sei que eu estou sendo sexista
nessa abordagem, que é um ranço meu absoluto. Eu peço perdão por isso. Quando eu digo homem, eu estou falando no Ser sentido humano. antropon, né? No sentido do gênero humano, digamos assim. Uhum. Então, os documentos que os seres produzem, pronto, ficou melhor. Os seres produzem, as instituições. Aí o historiador pega isso, combina essa parafernália institucional, documental, com esse passado real, com esse passado das relações, e isso produz uma coisa chamada história. Eu agora de manhã lia, por exemplo, um documento sobre o bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e por que que ele tem aqueles bairros, subbairros, com nomes tão curiosos, né? Pechincha, porque as pessoas pechinchavam o preço das roupas da corte. Taquara, porque as pessoas iam para lá secar, quarar as roupas que eram lavadas da corte do Rio de Janeiro. Né? Tanque do anil, porque eram nos tanques em que se usava anil para branquear a roupa da corte. As lavanderias da corte ficavam em Jacarepaguá. Então ali você tem exatamente essa combinação, né? As relações, a atividade proletária de se lavar roupa, né? As relações com o poder, a corte usava Jacarepaguá para lavar as suas roupas, e como isso produz toda uma memória, que são os subbairros de Jacarepaguá. Então o historiador ele tem essas três funções: interpretar o passado, interpretar o presente, mergulhar no passado e definir o equilíbrio entre esses dois passados que o Hayden White fala para gente. Nossa, muito bom. Já esse comecinho aqui já respondeu tudo. Ó, a Elaine Miriam tá batendo palma, a Roberta Vilaça, nossa, não sabia os significados desses nomes. E a Cláudia Picanço está dizendo muito bom. Muito bom mesmo, assim, sustentamente dizendo o que, como é que a gente pode, digamos assim, definir a história, né? Você falou uma coisa interessante, né, que é olhar, digamos, para esse passado um pouco para entender esse presente, né? Então, e aí, nesse sentido, tem uma questão um pouco, eu uso essa palavra, mas é a única que me vem à cabeça, um pouco dialética, né? No sentido de que cada presente olha para o passado também de uma forma, né? Uma construção. Então, o passado da década de 70 é diferente do passado, e também esse passado vai se modificando por um olhar também do presente. Isso é muito interessante também de pensar, né? E também de que ângulo, né? Sobre que perspectiva. Nesse sentido, isso que você falou de passado histórico e o passado que de fato, digamos, né, existiu, como é que a gente pode ir um pouco na contramão desse momento tão complicado que a gente tem, não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, André, essa coisa de que a gente pode, então, digamos, pôr tudo em xeque. Né? Não existiu, sei lá, ditadura militar. Não, isso daí é tudo subjetivo, não existe verdade histórica, né? E aí, então, a gente põe tudo em suspensão, depende do ponto de vista. Como é que a gente tem essa materialidade, né? Como você falou aí de documentos, como é que a gente pode, como é que você pode então, colocar essa questão de que tem um olhar de fato, né? Subjetivo, mas há algo que existiu, há uma verdade histórica, né? Há algo de concreto nisso, a gente não pode pôr tudo em suspensão. Como é que você pode falar desse assunto também? E só para pôr aqui que J. Campos Filho, esse sabe tudo. Quem sou eu? e o Rodrigo Contreira está dizendo muito bom. Essa sua pergunta é fantástica. Eu acho que existe uma grande confusão, e eu acho que é uma confusão que tem como origem uma profunda desonestidade intelectual da parte de setores retrógrados da sociedade brasileira, que tentam olhar para o papel dos historiadores como um papel dogmático, como um papel que produziu uma narrativa que é empurrada goela abaixo nas escolas para as nossas crianças, como uma espécie de narrativa que doutrina a universidade. Ora, a universidade, as escolas, o processo educacional brasileiro, ele tem uma série de problemas com relação, inclusive, a como se ensina a história, tanto geral quanto história do Brasil. Eu não deixo de reconhecer, não há dúvida. Agora, nós não podemos confundir a ideia de que a história se dá pelo debate, e ela sempre se deu pelo debate. Né? Não há consenso entre os historiadores, nunca houve. No dia que houver consenso entre os historiadores, deixa de ser história e passa a ser manifesto, passa a ser catecismo. Né? Então, na verdade,
história sempre se deu a partir do debate. Agora, a ideia de que não existe verdade histórica é uma violação, eu diria, é uma deturpação dessa seiva que sempre fez parte da produção histórica. Os historiadores sempre debateram, né? Existe um ditado que eu considero blasfemo, e aí queria deixar isso bem claro, mas por que não? Um pouco de blasfêmia, né? Um ditado anônimo, blasfemo, que nós lemos na época da minha formatura como historiador, que é: Deus não pode alterar o passado, mas os historiadores podem. Claro, não pode alterar o passado porque talvez não interesse para Deus, ele tem mais o que fazer, né? Mas agora, nós, historiadores, nós temos cada um, como você mesma disse, um olhar diferenciado sobre o passado. Então, a ideia de que existe uma doutrina vermelha, marxista, leninista, que domina cabeças de todos nas universidades e nas escolas, é uma aberração fascista, na minha opinião, neofascista, né? Porque nem fascista consegue ser. E uma desonestidade muito grande, porque o que existem são escolas. E, de fato, na década de 70, a escola marxista-leninista predominou entre os historiadores, mas ela não foi a única. Agora, já na década de 80, você tem uma coisa chamada nova história. No final da década de 80 para a década de 90, você tem uma coisa chamada nova história política, que é diferente da anterior e da outra. Então, a história sempre se deu pelo debate e sempre foi muito aconselhado para os historiadores, sempre fez parte da nossa metodologia olhar para o passado arrepiados, olhar para o passado crítica e dialeticamente. E aí eu termino essa tentativa de resposta à reflexão que você colocou com uma frase, na verdade, com um conceito de um dos maiores filósofos da história que eu conheço, um autor dificílimo, eu tenho pavor dele, no sentido de desafia o tempo todo, Walter Benjamin, e ele aconselha os historiadores a olhar para o passado a contrapelo. Isso é um conceito do Walter Benjamin. O que significa contrapelo? Né? É você fazer assim, ó. Ao invés de fazer assim, você fazer assim. Você olhar para o passado, buscando nesse passado aquilo que pode incomodar você. Quando eu lecionava no Brasil e eu orientava os meus alunos de TCC, monografia, o maior desafio para os meus alunos e para mim como orientador era justamente chegar naquele momento da monografia ou do TCC chamado problematização. Né? Porque a problematização é quando você... Entende. Você, assim, na vida fora da universidade, a gente evita os problemas. Mas dentro você busca o problema. Se não há uma história que problematize, não há história. Agora, dizer, por exemplo, que toda a historiografia brasileira tradicional sobre 1964, sobre a ditadura militar, é um conjunto único, um monolito, uma coisa só, por favor. Né? Você não pode parar, por exemplo, uma análise buarquiana, Sérgio Buarque de Holanda, com uma análise do Boris Fausto. Eles têm análises diferentes. O Sérgio Buarque de Holanda olha muito mais por um viés sociológico para a história da ditadura militar, ao passo que o Boris Fausto está olhando para a ditadura militar a partir de um outro conceito mais voltado para a questão do autoritarismo. Então, existem debates muito importantes e, atualmente, em função do momento retrógrado que o Brasil atravessa, existe uma fé em colocar tudo isso como se fosse uma coisa só. Então, tem várias perguntas, eu já vou colocar as perguntas. Eu só queria entender um pouquinho melhor isso que você está dizendo. O que você está falando é que tem vários debates, né? Então, assim, já é, digamos, algo meio absurdo você pensar que todo olhar para um certo evento histórico vai ser igual, né? Vai ser, e é isso que se diz, isso não é, nunca será verdadeiro, como você falou, senão não tem histórias quando não há debate, né? Debate filosófico, sociológico, olhares para isso. Porém, é algo que de fato houve, né? Então, nesse sentido que eu queria que você reiterasse um pouco a sua fala, como você começou a falar lá no começo,
eu queria que você deixasse um pouquinho mais claro como é que a gente trabalha a questão, digamos, dessa realidade histórica. Houve ditadura militar no Brasil, ponto. A partir daí vai ter um olhar para isso, olhares diversos, né, com, enfim, partindo de textos e de correntes, né, de pensamento diversas, mas isso aconteceu. Como é que o historiador pode provar? Olha, aconteceu, está aqui. De que jeito que o historiador tem essa proposição de verdade na mão? Né? Porque isso é muito importante da gente deixar claro, né, André? Frase da minha querida professora Lúcia Maria Pascoal Guimarães: a história é efetivamente algo sobre o que aconteceu. Né? Portanto, quando o historiador olha para o passado, ele vai ter como seu objeto de estudo concretamente coisas que de fato aconteceram. E ele se serve de algumas ferramentas para corroborar esse fato histórico. Porque o fato histórico em si, ele não sobrevive. É preciso que haja, em torno desse fato histórico, a produção de um discurso historiográfico. O que seria um discurso historiográfico? O historiador sentar e escrever. Historiografia é isso. Né? Uhum. Mas tem uma materialidade também, né, histórica. São o quê? São os documentos, são as pessoas que vivenciaram aquilo, documentação. Tem uma materialidade também, né? Uma série de ferramentas. Os documentos de Estado são uma ferramenta importante, mas não são a única. Os relatos intergeracionais são uma importante fonte primária, como a gente chama história. Né? Então, o historiador ele pode combinar diversas fontes, né? Ou ele pode simplesmente escolher um determinado recorte. Eu vou só trabalhar com documentos jurídicos, já que o tema é aquecido, golpe militar, ditadura militar. Eu quero trabalhar com a perspectiva jurídica disso. Como é que se produziu habeas corpus para prisioneiros políticos na ditadura militar? Bom, eu vou fazer um recorte de documentos. Eu vou utilizar policiais, eu vou utilizar, né, atas de governo, eu vou utilizar documentos produzidos pelo Poder Judiciário. Agora, eu parto do princípio que 1964 foi um golpe militar, porque ele rompeu com a institucionalidade, né? E que se instalou um governo autoritário que alguns historiadores vão dizer imediatamente, outros vão dizer depois de 68, de fato se transformaram numa ditadura extraconstitucional. Embora tenha se produzido, por exemplo, uma Constituição em 67. Então, esse olhar do historiador, ele não pode ser um olhar, não, dizer 64 não existiu. Recentemente houve uma paródia aqui na TV canadense, uma paródia de televisão, em que o jornalista entrevistava uma política em Washington, uma política de extrema-direita, e ele dizia, mas e as conexões do Donald Trump com a Ucrânia? E aí a política respondia, mas a Ucrânia não existe. E aí ele disse, mas como assim não existe? É um país. Ela falou assim, não, eu escolho não acreditar que a Ucrânia exista. Chegar nisso, né? Isso é cair num relato. A gente não pode dizer, por exemplo, que a Revolução de 1917 não existiu. Agora, a gente pode, por exemplo, debater se essa Revolução Russa de 17 aconteceu em 17 ou ela já começou em 1905. né? Deu uma travadinha aqui. Está travando um pouquinho, é verdade. Ou, por exemplo, a ditadura militar, que se instala em 64, se ela não é um produto de 1930 ou de 37, né? Generais de 64 não são herdeiros da tradição tenentista de 37, de 35, né? Então... Tem também esses marcos, né, André, que vão fatiando um pouco a história, mas se a gente olhar, né, essa linha, né, mas assim, a gente vai ver como as coisas, na verdade, têm esse nome que são processuais, né? Elas vão, enfim, elas vão se ligando, né? A gente vai fatiando um pouco para poder entender, explicar e, enfim, estudar melhor, mas as continuidades, elas são terrivelmente, estamos vendo aqui, né, onde chegamos, né? Também só finalizando essa reflexão, capaz de olhar para essas tentativas, mesmo as desonestas, e trazer isso para o debate, ao invés de simplesmente apontar o dedo e dizer
cala a boca, fascista. Não traz o senta com o fascista. Ah, Né? difícil, hein? Eu, particularmente, como historiador, eu desafio essas pessoas o tempo todo. Eu acho que é importante, porque eu acho que coisas ricas saem daí. Uhum. A professora Maria Tereza Toribio teve no ano retrasado, em 2017, na verdade, no centenário da Revolução Russa. Ela fez um evento sobre a Revolução Russa de 17. Ela teve a sua aula invadida na Uau. USP por militantes de extrema-direita. E as pessoas começaram a gritar, fora! Fora! Ela, muito calmamente, olhou para os caras e falou assim, vamos conversar. Só que eles não tinham muito o que dizer, eles queriam tumultuar. Mas a postura do historiador tem que ser aquela que vamos conversar. Nossa, que bonito isso. Bonito. Simbólico e bonito. Ó, só para um pouquinho o que as pessoas estão falando, o Cal está perguntando, toda pesquisa histórica é uma pesquisa cultural contemporânea ou não? Aí só para ficar, ó, a Muca Brasília está dando bom dia, o Daniel Reus está dando bom dia. E a Elaine Miriam, a escola nunca quis que seus alunos questionassem, só aceitar. A educação e história no Brasil ainda é muito falha, infelizmente. E, bom, é isso. Bom dia para vocês. Uhum. A sua afirmação, a afirmação desse rapaz que fez essa pergunta, eu esqueci o nome dele, Caio, talvez? Cal. Não. Na verdade, a frase de um dos maiores historiadores, né, franceses, Pierre Milizat. Ele vai dizer toda a história é contemporânea. Né? Agora, quando você diz toda pesquisa histórica é uma pesquisa cultural, a resposta que eu dou para você ela é uma pesquisa cultural no sentido de que a gente define cultura, por exemplo, a partir de Clifford Geertz, que é um dos maiores antropólogos culturais de todos os tempos. Ele escreve uma obra muito bacana na década de 70, se não me engano, em 73, chamada Interpretação das Culturas. E ele define a cultura como uma interpretação daquilo que o homem cria para si mesmo. Né? O Clifford Geertz diz assim, o homem é uma teia de significados que ele teceu para si mesmo. E na linha seguinte, isso está na introdução do livro, ele diz assim, e a cultura é a interpretação dessa teia. Então, toda pesquisa histórica necessariamente é uma pesquisa cultural, porque a gente está escrevendo e pensando o homem. Uhum. O homem e os significados que ele teceu para si mesmo. Além disso, tem um outro detalhe. Muitas vezes as pessoas esquecem, especialmente quem não é muito dos meandros da academia dentro da história. Desculpa se eu estou sendo academicista ao dizer isso, mas é que a história envolve subjetividade. Vou dar um exemplo. Em 1989, a Revolução Francesa completou 200 anos. Houve uma série de produções sobre a Revolução Francesa. E houve um historiador, François Furet, que escreveu um livro chamado Pensando a Revolução Francesa, onde ele diz, a Revolução Francesa existiu, mas ela não foi revolucionária. Ou seja, ela existiu, mas não foi uma revolução. Olha que interessante. Né? Uhum. O François... Que não atingiu o objetivo revolucionário que tinha como pressuposto. Um pouco isso. Quase a dizer que não foi revolução coisa nenhuma. O Uhum. François Furet é um historiador importante, mais ou menos ligado à centro-direita dentro do contexto ideológico francês, mas ele questiona isso. Do outro lado, você tem o historiador Sobul, que está escrevendo marxista, que está dizendo, não, ela não só foi revolucionária, como ela promoveu reformas radicais que alteraram o mundo inteiro. Esse é o debate. Isso é que eu acho que é interessante. E esse debate parte das subjetividades. O Sobul tem uma vivência Dos historiadores dele, sindicalista, proletária. O François Furet tem uma vivência burguesa, de classe média. Ele tem um outro olhar sobre a realidade. E nenhum desses dois olhares podem ser demonizados, sob prejuízo de perdermos duas mentes importantes, que são o Sobul e o Furet. Nós estamos falando aqui de um debate, né, assim, muito bem colocado sobre um ponto de vista. Existiu a Revolução Francesa, a partir daí vamos interpretá-la com a subjetividade e com a bibliografia, com a minha vivência, né? É disso que se trata. Não falar
não existiu, né? Quase como dizer, não existe a Ucrânia, porque não quero que exista. São Oi? coisas bem diferentes. Claro. Muito bom, André. O Rodrigo Camargo colocou aqui, sem querer entrar numa polêmica, mas você considera que o impeachment da Dilma foi um golpe? Se eu pessoalmente considero, eu acho que o Uhum. impeachment da presidente Dilma Rousseff ele pode ser interpretado como um golpe parlamentar, que não é a visão clássica que nós temos do putsch, do golpe, que é uma intervenção, um pronunciamento militar, que é uma intervenção ou uma ruptura abrupta do poder. Então, é possível olhar para o impeachment da presidente Dilma Rousseff como um golpe parlamentar, mas também é possível olhar para o impeachment da presidente Dilma Rousseff como um movimento institucional, legal e constitucional. A grande diferença vai ser olhar para as razões pelas quais esse impeachment se deu. E aí entra a questão das subjetividades. Pedaladas fiscais são uma prática recorrente na longa duração da história política brasileira para impedir um presidente da República? Me parece que não. Então, nesse sentido, as pedaladas fiscais parecem ter sido um pretexto para se criar um movimento constitucional, institucional e derrubar uma presidente da República. Você pode Uhum. chamar isso de um golpe parlamentar. Você não pode chamar isso de um pronunciamento, por exemplo. Pronunciamento, com P maiúsculo, é um termo da história política utilizado para falar de rupturas abruptas do poder. Então, não foi uma ruptura abrupta do poder. Agora, pode ter sido um golpe parlamentar no sentido de que as razões pelas quais esse impeachment constitucional, institucional, juridicamente cabível se deu, né, a peça do impeachment foi produzida por um dos maiores constitucionalistas do Brasil. A gente não pode negar o legado, por exemplo, de Miguel Reale Júnior. Né? Porém, as razões ou as motivações que levaram a essa produção legal, legítima e constitucional é que podem colocar, sim, em dúvida a pureza, a integralidade desse impeachment. E aí a gente pode perfeitamente chamá-lo de golpe parlamentar. Muito bom. Eu nunca tinha ouvido alguém falar com tanta, assim, tão rapidamente, com tanta clareza sobre isso, assim, muito bom. O Cal está dizendo, pode-se pensar na história contemporânea em atos que estão acontecendo? Exemplo, historicizar uma eleição que acontecerá em um mês, começando pela campanha eleitoral? Isso é história, né? Nesse sentido que ele está dizendo. E o Daniel Rodrigo, não há polêmica. Foi, aí, está dizendo isso. O Bruno Livier, grande mestre André Sena. E o Rodrigo disse, sim, claro, mas há uma polêmica nisso, respondendo aqui para o Daniel, né? Olha, eles estão conversando, eu gosto quando isso acontece também, viu, André? Quando a pessoa que está falando vai sugerindo uma conversa entre as pessoas que estão aqui vendo a gente. Aí o Daniel está dizendo, só na narrativa de quem quer dar um ar de legalidade ao golpe. E o Rodrigo, justamente, mas a história envolve subjetividades, disse o professor. E é isso aí. A Cláudia Picanso, perfeito, André. Então, é isso. Eu também acho ótimo esse debate, essa discussão. Isso é sempre muito estimulante. Bruno, eu não acredito nessas declarações muito imperativas de não há polêmica. Né? Na minha opinião... É o Daniel. Daniel, na verdade. Perdão. Na minha opinião, sempre há polêmica. Unanimidade, para mim, só existe em dois lugares. No cemitério e no Politburo. Né? Deu uma travadinha, você falou 2 lugares, a gente não ouviu onde são. Unanimidade, para mim, só existem em 2 lugares: no cemitério e no Politburo. E mesmo assim, se a gente olhar direitinho, é capaz de não ser tão unânime assim. Então, mas obrigado pela tua contribuição, né? De tornar isso alguma coisa viva. A questão, acho que do Bruno, né? Cal. Você está com o Bruno aí na cabeça, mas é do Cal. Sobre fazer uma história do imediato, né? Sim, isso é um gênero historiográfico, Cal, novíssimo, que muita gente está começando a explorar. Eu, particularmente, gosto muito, chamado HTP, História do Presente, História do Presente, né? E é possível que a gente comece a fazer uma coisa muito mais nova ainda, que ainda não chegou para os historiadores, pelo medo que a gente tem, né? Que é a história das perspectivas. É você olhar
na projeção de cenários futuros. Futuro para o historiador. Isso pensando como história, Né? é Futuro. uma nova forma, né, de se pensar Então, história. em relações internacionais, eu venho da área de relações internacionais, eu sou historiador, mas eu lecionei minha vida inteira em relações internacionais. Isso já se faz, né? A gente não chama isso de futurologia, como os historiadores falar. A gente chama de projeção de cenários. Isso foi, na verdade, criado por grandes intelectuais na década de 50 no campo das relações internacionais, né, como Krakauer, o próprio Kenneth Waltz, que é um dos maiores pensadores de relações internacionais já existentes, a ideia de você construir cenários para pensar uma possível realidade futura. Né? O Wittgenstein, que é um dos maiores filósofos, não de relações internacionais, da própria filosofia, né? Do início do século XX, ele foi um dos primeiros a permitir esse tipo de análise, na medida em que ele cria uma teoria de que a linguagem não necessariamente corresponde à realidade, que é possível criar uma linguagem tão abstrata que ela não necessariamente precise lidar com aspectos concretos da realidade objetiva. E aí você pode formular cenários, né? Formular estudos, formular questões que não, sobre coisas que não existem ainda. Né? Deixa eu só pontuar, desculpa. Mas vai ser. Travou, tá travando muito um pouquinho. Vamos só retomar aqui. Você falou dessa questão do Wittgenstein, né? Da questão de que a linguagem, ela não está colada, né? Ela, na verdade, ela está criando algo a partir né, daquilo que aconteceu, do que a gente entende do que aconteceu. Ela não é colada, né? Na realidade, ela é algo que fala sobre algo, né? Que pode ser algo que... O Wittgenstein se utilizou de um acidente de carro em Paris e do modo como os policiais, para reconstituir o acidente e tentar entender o que aconteceu, se utilizaram de maquetes, de bonecos e criaram todo um cenário que não necessariamente correspondia de fato ao que aconteceu. Né? Inclusive para pensar a prevenção de acidentes em cenários futuros. Então, ele cria toda uma ideia de uma dissociação possível, ela não é permanente, não é que seja assim o tempo todo, mas é possível dissociar a linguagem da realidade, e isso permitiu aos comportamentalistas de relações internacionais da década de 50 a começar a pensar em cenários para pensar o sistema internacional para além do que já tinha acontecido, para o que poderia acontecer. Coisas importantes saíram daí. Toda uma linguagem em torno da Guerra Fria, da busca de hegemonias, a previsão de um bloco de poder que estaria, por exemplo, a partir de 55, entre comunistas e capitalistas, o que a gente chamaria depois de Terceiro Mundo. Tudo isso, os behavioristas, de alguma maneira, vinham, ou comportamentalistas, já vinham pensando assim na década de 50, antes, de fato, da Guerra Fria tomar aquele corpo que ela tomou. Então, pode ser que um dia os historiadores façam uma história do futuro. Mas aí, como é que seria isso, né? Só por aqui que o Bruno Oliveira, poxa, eu tô no trabalho. Por favor, a live vai ficar salva, vai ficar, Bruno. Assim que terminar, já vai lá pro meu feed, tá? Então, como é que isso seria história, no sentido que quando a gente pensa em história, e aí é bacana também a gente pensar, né, André, como a ideia de história também vai se ampliando com o passar do tempo, né? Então, por exemplo, a história antiga, né, que antes só lidava com resquícios materiais, né, para poder pensar nos povos e tal, né? Depois, por exemplo, quando passou a considerar também documento histórico, narrativas ficcionais, né, como Homero. Travou. E aí, a partir daí, a gente até conseguiu, pegando Homero, olhando aquilo como um documento histórico também, que era uma narrativa ficcional, se chegou a achar cidades, né, perdidas, enfim. Vão acoplando novos olhares para também documentos históricos, o que é documento histórico ou não. Nesse sentido, você está dizendo também que vai ter uma possibilidade da própria história se pensar o futuro, ou seja, projetar, e talvez aí, de certa forma, também não estaria também criando uma espécie de futuro, num certo sentido, André? Depende do grau de objetividade que você vai dar a esse discurso. Ele pode ser um discurso pós-histórico, né? No sentido de você olhar para o que aconteceu e, sobretudo, para o que acontece, mas mais ainda, olhar para as leituras
que as diferentes comunidades, que as diferentes civilizações atuais, que as diferentes comunidades nacionais fazem acerca sem Poxa, sem a objetividade que eu, André travou bastante, agora a gente não conseguiu. Você vai ter que retomar. eu retomo, não tem problema. Eu não sei porque que está. Pois é, você está travando bastante agora. Poxa vida, metade da conversa a gente conseguiu. Vamos ver se ele está no Wi-Fi, de repente ele sai do Wi-Fi. Várias questões boas aqui, né? Eita. Ele caiu. Vamos ver se ele volta. Acontece. Falando do presente, né? Olha, tem questão aqui do Marcos que é bem bacana, questão do Paul Vane, que é outro historiador importante. A Luciane Carrista dizendo Brasil e Canadá, conexão. Estamos esta conexão internacional. Vamos ver se ele volta. Voltamos. Voltou. Falando, só para amarrar rapidamente, o historiador pode pensar a partir de documentos, mas não apenas documentos, a partir da leitura que as diferentes comunidades, sociedades, países, comunidades nacionais fazem sobre si mesmos no presente, ele tendências. O futuro não pode mais ser um tabu para os historiadores. Porque se os historiadores não olharem para o futuro, ainda que ele seja um futuro imaginário, ainda que a gente fique com a ideia, né, de que o futuro não existe, por exemplo, né? O Nietzsche que dizia, né, existe uma membrana sem espessura, passado e o futuro chamada presente, ainda que a gente tenha todo o nosso desconforto com o futuro não pode ser um tabu para nós. Porque se ele for um tabu para nós historiadores, só o mercado vai definir o que é o futuro. Ora, por que nós não podemos nos projetar sobre o futuro, mas o cara que faz lá o projeto do produto está sentado pensando o que você vai consumir daqui a 30 anos? Uhum. Eu, particularmente, não consigo. Eu prefiro olhar o futuro como um desafio para mim. Tem um cara de relações internacionais, o Alexander Wendt, que é o Papa, ele é o Papa do construtivismo. Ele é uma das maiores cabeças que pensou relações internacionais ao longo do século XX, especialmente ao longo da segunda metade. Ele ainda é vivo. Escreveu um texto maravilhoso sobre a anarquia do sistema internacional. Atualmente, ele está pesquisando sistemas interestelares. Ora, ele não assume em momento algum vida extraterrestre, mas ele está pensando um sistema para além do planeta Terra para tentar entender, por exemplo, questões como corrida espacial, questões como tecnologia interplanetária, questões como a chegada recente, inclusive, né, do Perseverance em Marte. Marte. Uhum. Então, essas questões, a gente não pode se fechar para elas, eu acho, na minha opinião. Interessante pensar isso, né? Tem uma discussão também sobre a arte, né? Como a arte também cria, né? Como essas nossas projeções que vão ficando na nossa cabeça, da gente imaginar um futuro, a gente está aqui, né? E esse futuro a gente imaginou muito, inclusive, né? De ter de uma pandemia, da questão das máscaras, isso tudo está muito no nosso imaginário, né? Tem até uma discussão um pouco disso, como a gente vai criando um pouco essas possibilidades de futuro por meio da arte, por meio dessas projeções, por meio da questão do consumo. Interessante pensar na história nesse sentido, eu nunca tinha pensado sobre isso, e é verdade, né? A gente está aí e o futuro está junto, né? É uma prospecção do que a gente vive hoje. Marcos Lizardo está dizendo, como fica aquela conversa de Paul Vane que afirma que a história não existe? Vou responder essa pergunta, vou pensar sobre ela. O Daniel Real está falando sobre o Yuval Harari. O Yuval Harari é um historiador que já está, inclusive, pagando o preço, né, de estar pensando sobre o futuro. Ele seria um desses, ele é autor do Homo Sapiens, né? Aí, pioneiros de uma pós-história. Né? Ele seria um desses pioneiros de uma pós-história.
o argumento do Veyne é um argumento importante no sentido de que ele aponta para a seguinte questão. A história, tal como nós a estudamos, entendemos, e tal como ela se transforma em historiografia, em texto, ela é uma construção dos historiadores. Uhum. Quando Paul Veyne diz que a história não existe, eu, André Sena, leio isso da seguinte maneira. A quantidade de coisas no passado que os historiadores não viram ou não quiseram ver, Então não puderam, às vezes, também. mas que estão lá, né? E que aconteceram e que são históricas, é imensa. Então existe um apagamento do passado, muitas vezes proposital, dependendo de a quem o historiador serve, né? Uhum. Muitas vezes absolutamente espontâneo e subjetivo, mas existe um passado inexistente, desconhecido. Então, na medida em que a história é encarada como um discurso do historiador, ela não existe enquanto alguma coisa que tenha vida própria nesse sentido. Então, é uma interpretação minha do que o Paul Veyne está dizendo. Né? Eu não acho que ele esteja negando a história como um método de interpretação do presente ou como algo que seja de fato importante. Uhum. O Ricardo está dizendo Blade Runner, né? Exatamente, é isso que a gente imaginava e aí estamos caminhando para isso. A Rosane e a Cor, que pena que travou o André, ele já voltou, né? Tem esse poder, o André tem esse poder de se fazer entender. Saudades de ti, amigo querido. Ela tá colocando aqui. E a Elaine Miriam perguntou, na história do passado, nos dê alguma pista dessas incertezas que vivemos hoje? Se tinha alguma pista na história do passado para o que a gente está vivendo hoje? 1 milhão de pistas, né? O que a gente vive hoje não é alguma coisa que chegou aqui num disco voador. Né? É uma construção, e aí eu apelo para uma questão que é muito importante para todo e qualquer historiador, e quem criou essa categoria de análise foi um cara chamado Fernando Brodel, que são as estruturas mentais de longa duração. Estruturas mentais de longa duração. Então, para a história, para todo historiador decente, até mesmo aquele que estuda a história do presente, a história do imediato, a história sempre se dá a partir da longa duração. Né? Então, o momento que nós estamos vivendo hoje, e provavelmente você está se referindo ao Brasil, ele está inscrito na história política brasileira na sua longa duração. Na sua longa duração. Alguns historiadores vão localizar esse momento proto-autoritário que a gente está vivendo no Brasil como alguma coisa que se inscreveu com a proclamação da República, que rompeu com uma certa institucionalidade liberal que era muito característica do Império. Alguns historiadores vão recuar e vão dizer que não, que o que está acontecendo hoje, por exemplo, pode dialogar com o período regencial. Né? O período regencial foi a primeira experiência republicana brasileira. Alguns historiadores fora a regência da República, ela buscou viver uma experiência republicana. O regente Feijó, Diogo Feijó, ele foi um homem profundamente autoritário, mas que buscou criar autonomias provinciais que geraram oligarquias no Brasil, que ainda são as mesmas oligarquias de hoje. Quando a gente olha um homem como Fernando Henrique Cardoso, e a gente pensa que o avô dele foi o Alferes, né, que deu numa reunião no Rio de Janeiro a sugestão de que a família imperial deveria ser presa e fuzilada, né, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma longa duração. O Fernando Henrique Cardoso que surgiu do nada. Ele faz parte de uma história, e nesse caso uma história familiar, profundamente ligada a uma certa oligarquia a qual a família... Né? Então, por exemplo, o estudo das famílias oligárquicas é uma grande pista para a gente ver o Brasil, sabe? E aí eu recomendo um livro maravilhoso do professor Christian Lynch, chamado Da Monarquia à Oligarquia. Ele faz exatamente um estudo sobre a desagregação do império e a chegada das oligarquias ao poder.
E o que me parecem ainda hoje está se degladiando pelo poder. Existe um outro aspecto que eu gosto muito de usar para pensar o Brasil, que é a teoria das elites, né? Especialmente o conceito da mão de ferro das oligarquias, a ideia de que as elites nunca estão fora do poder, né? Elas Uhum. ressignificam com roupagens inteiramente diferentes no poder. Então, o que está acontecendo atualmente tem pistas no passado, 1 milhão de pistas, porque o que está acontecendo agora não é um produto do agora só, Uhum. é um produto de longa duração, da longa duração, no nosso caso, da longa duração brasileira. Ai, 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 é isso aí. E aí, como é que você vê essa questão, assim, André, para que esse conhecimento possa ser passado, né? Como é que a gente vai poder, sei lá, refazer um pouco essa coisa tão esgarçada nesse momento, desse conhecimento histórico, dessa proposição da gente entender um pouco, né, o país, de onde as coisas vêm, para poder puxar esses fios e reconstruir um pouco esse conhecimento sobre nós mesmos, para que as coisas possam tomar um outro rumo. Você vê alguma possibilidade disso acontecer? De que jeito que isso poderia se dar? Como é que você vê esse... e aí, estando de fora, talvez, não sei se, né, você está morando no Canadá, se isso ajuda você a olhar para o nosso quadro, como é que você vê essa questão também estando fora? E aí, só para pôr aqui que a Luciane Carris também veio aqui, historiadora maravilhosa, não podemos esquecer do Collor, Sarney, Ciro, que se incluem nessas oligarquias tradicionais. Bem colocado, André. Eu nunca pensei tanto sobre o Brasil desde que eu cheguei no Canadá, né? Assim, o Brasil passou a ser um objeto muito mais sedutor para mim de estudos depois que eu cheguei há 2 anos atrás aqui, quase 2 anos atrás aqui no Canadá. Eu me considero um historiador autoexilado. Eu vim para cá, para o Canadá, porque eu não me sentia mais em condições de viver no nosso país, do ponto de vista financeiro, econômico, mas também do ponto de eu sou casado com outro homem, né? Eu sou membro da comunidade LGBT e, na minha opinião, a vivência de um casal LGBT no Brasil não é uma vivência saudável e ficou muito pior. Eu não estou querendo dizer Uhum. que isso só tenha piorado de 2019 para cá, ou de 2018 para cá. Longe disso, né? Mas ficou mais. A homofobia, a transfobia ficou uma coisa muito mais explícita e muito mais tocante. E nós, eu e Fábio, tomamos a decisão de sair do Brasil para viver melhor, né? Para viver melhor. Não fomos expulsos do Brasil. Nos expulsamos do Brasil. Agora, há alguma chance, voltando à tua questão, de nós termos um oxigênio histórico de melhor qualidade para que entender melhor quem são e onde estão? Claro que há. Eu sou um otimista cristiano, no sentido de que isso depende de uma série de questões. Isso depende de vontade política para se criar um projeto educacional aonde a diversidade, a pluralidade de ideias seja estimulada e alimentada. Então, isso, em alguma medida, depende de um projeto de poder, né? Que possa criar políticas de Estado que criem esse ambiente educacional e cultural que tenha como objetivo a sociedade brasileira enfrentar seus traumas e se compreender a si mesma, né? Eu fiquei assustadíssimo com o Fernando Henrique Cardoso há uma semana atrás, quando ele deu uma palestra para o MBL e disse, para agradar a audiência do MBL, de que não havia muito preconceito racial no Brasil. Quer dizer, o homem que escreveu O Brasil e a Questão da Escravidão Meridional, como tese de doutorado, que é um dos maiores escritos contemporâneos. Né? Então, o Brasil precisa produzir uma sociedade capaz de enfrentar seus próprios traumas. Então, além das políticas de Estado, nós precisamos nos transformar em uma sociedade, e é aí que entra o Kant, do otimismo kantiano que eu te falei, audaciosa, né? Sapere aude, que tenha a audácia de querer saber, de querer. E eu acho que isso se constrói, infelizmente e felizmente, talvez, na longa duração.
Então, Uhum. Vão ter que passar por isso, né? é preciso que nós hoje sejamos os ancestrais do mundo que nós queremos que aconteça na frente. Ai, que bonito. Bonito isso. Assumir. É uma grande responsabilidade que temos que nos pôr, né? A cada dia. Pode ser uma batalha inglória, mas assim, alguém tem que fazer. Nós temos Uhum. isso, né? Bonito. Ó, o Marcos Lizardo está perguntando: sinto que o povo vive sempre à margem da história, considerando que ela é escrita e ditada por essa elite. Como romper com isso? E a Caroline Cardoso, pensei a mesma coisa quando vi a entrevista do Fernando Henrique, né? E o Rica está dizendo boa, e o Márcio, papo muito lúcido e inspirador. E o Marcos está dizendo que acha que você já respondeu a pergunta dele, se tiver alguma outra coisa para para comentar. Mas eu acho muito importante essa ideia de que existe um. Eu detesto essas coisas muito generalistas, né? Mas como provérbios africanos, né? O provérbio africano, que a gente às vezes vê numa chapa de caminhão, porque a África é uma coisa tão complexa, né? Como é que pode ter um provérbio africano? Mas existe um provérbio, vamos fingir que ele seja de fato africano. Existe um provérbio africano que diz: enquanto os leões não tiverem seus próprios historiadores, a história das caçadas será sempre a dos caçadores. Então, de fato, você tem tradicionalmente na historiografia a construção de uma história dos vencedores, não tenho dúvida nenhuma disso. Em relações internacionais, isso ainda se mostra mais agudo ainda. Porque quando você estuda as relações de poder no sistema internacional, quase que obrigatoriamente você tem que olhar para as potências hegemônicas. Então, muito do discurso em relações internacionais é um discurso americano, anglo-americano. Né? Eu não conheço, por exemplo, ninguém atualmente que esteja em qualquer outro lugar que não seja a China, falando de um olhar chinês sobre as relações internacionais, por exemplo, ou de um olhar indiano sobre as relações internacionais. Né? Mas todos, inclusive na Índia e na China, conhecem o olhar americano ou anglo-americano sobre as relações internacionais. Agora, entretanto, existe uma nova tendência historiográfica que vem se construindo desde a década de 70, com a chegada da nova história, com a chegada de novas abordagens, que é a história dos vencidos. Então, uma história das mulheres cruzadas. A Escrita nova por uma história, mulher. só para desculpa, só para pontuar, né, que a nova história vem um pouco olhar isso, né, André? Vem olhar aquilo que ficou, né, o pequeno, aquilo que não se levava muito em conta, sempre os grandes, né, assim, os grandes olhares, né, macro, socioeconômico. A nova história, ela vem ali colocar luz, né, naquela história que ficou um pouco esquecida de lado, olhar para um viés novo nesse sentido, né? Tem isso, ela produz, ela busca produzir uma história que fale de objetos que não são, ou de atores históricos que nem eram considerados atores históricos, como uma história do sindicalismo no sul da França na década de 1890. Uhum. Ora, será de fato que o historiador que escreve sobre o sindicalismo francês em 1890 está querendo pensar 1890? É claro que não. Ele está querendo pensar o papel da classe operária, né, na longa duração para entender o mundo e as relações de trabalho de hoje. Uhum. Né? Então, esses novos objetos que vêm surgindo desde a nova história, na década de 70, 80, e até mesmo na nova história política, a partir da década de 80 e 90, ele tem como objetivo pensar a produção da narrativa histórica a partir de outros atores que não os atores tradicionais. E isso pode nos presentear com uma história dos vencidos, por exemplo. Né? Uhum. Então, você tem aquele curso fantástico, está no YouTube, você pode ver, é gratuito, da Unesp, de História da América Latina. Né? A primeira aula, a professora fala: eu conheço uma pessoa que está trabalhando agora com as correspondências, com as cartas trocadas entre os indígenas no século Uau. XIX. Ora, ela quer produzir o quê? Ela quer produzir uma outra história que não seja uma história do colonizador, uma história do conquistador. Ou uma história Uhum. do século XIX, no caso, das elites brancas que proclamaram as independências na América Latina. Mas uma Uhum. história a partir de um outro
recorte de um outro ator, do ator que está sendo cooptado pelas elites, né? Que está sendo obrigado a fazer parte desse pacto nacional que foram as independências na América Latina no século XIX. Muito bom, André. A gente está nos minutinhos finais. É um prazer. Tem aqui os. O Daniel está dizendo, para variar, a conversa maravilhosa com quem entende do assunto. O Lucas Janine, sempre muito bom ouvir o professor. A Rosa Niaco, minha internet cai toda hora, vai ficar salva, você pode ver depois. E só para pôr a última pergunta aqui, que o Rica, se você puder comentar rapidinho, André, ele está dizendo, mas no mundo que tudo se resolve no aplicativo, como valorizar o processo? Como é que você vê isso? Eu acho que questionando se de fato tudo se resolve no aplicativo. A começar questionando, de fato, será que as nossas relações hoje estão circunscritas a aplicativos apenas? Embora a gente esteja se utilizando de um para falar aqui, os desdobramentos dessa conversa estão circunscritos a uma clicada de celular? Eu acho que não. Não acredito nisso. Nem eu também acho que não. Por isso que estamos aqui, né, André? E a Cláudia está dizendo, morar fora do Brasil ampliou o seu olhar sobre as idiosincrasias sociais daqui? Te deu mais, eu diria, conforto histórico? Como eu falei, morar fora do Brasil me deu o desconforto de morar no Brasil. Eu sinto falta diária do Brasil. E uma das questões que eu quero entender atualmente são questões relativas ao fato de eu ter saído do país. Tá? Que país é esse de onde eu saí? Eu sou apaixonado pelo Brasil. Então eu tenho mais o Brasil e aconselho vocês a estudarem muito o Brasil. Não caiam nessa conversa de que história geral é melhor do que história do Brasil. A história geral foi melhor na sua cabeça do que história do Brasil porque você teve péssimos professores de história do Brasil que detestavam a história do Brasil. História do Brasil é boa. Vamos ler. Muito bom. Tem gente boa produzindo aí. Muita gente boa. Ó, o Rica está dizendo delícia, gratidão. Cal grato a vocês, Rodrigo, muito bom. Rica, maravilha, olha só, elogios. A Elaine, muito bom essa conversa. E batendo palma aqui a Elaine Miriam. Nesse minutinho final aqui, André, queria que você falasse se tem livros, textos seus que a gente pode ler, onde que a gente pode acessar seus escritos, ou em aulas, alguma coisa que tem aí, ou como dá para entrar em contato com você. Você indicou um monte de coisa aqui, mas se você pudesse deixar alguma indicação para as pessoas, enfim, iniciarem aí um olhar para essas questões, qual seria essa indicação? Olha, me adiciona no Insta, é a melhor maneira de você se comunicar comigo. Eu costumo sempre indicar um manual, não é um livro de fôlego, mas é um bom livro introdutório para você se apaixonar pela história do Brasil, que é o História Concisa do Brasil, do Boris Fausto. Agora, se você comprar esse livro, lê o livro e acompanha com as aulas que estão lá gratuitas dele no YouTube, porque ele explica esse livro no YouTube. Boris Fausto, para mim, é um grande historiador, embora muitas pessoas considerem ele um historiador já relativamente ultrapassado. Eu discordo disso. Eu acho que ele ainda é uma pessoa que produz debates importantes e História Concisa do Brasil é uma das boas obras para a gente começar a saborear a história brasileira. Muito bom. E textos seus, a gente não tem onde acessar? Alguns textos meus sobre a história do Canadá no academia.edu. Eu tenho um livro que organizei com o professor Carlos Maurício Ardissone, chamado Relações Internacionais, Visões Brasileiras, pela editora Apris. Estou escrevendo um livro agora sobre Toronto e Rio de Janeiro com a professora Luciene Carris, que está nos assistindo. A gente está produzindo um livro nesse sentido. E vai sair agora um livro organizado por mim e também por ela, chamado Relações Internacionais no Mundo Pós-Pandemia. Que é com 15 historiadores e pensadores diferentes, inclusive africanos, pensando sobre o mundo pós-pandemia. Muito bom. Vamos produzir esse mundo rápido, né? André, que ele chegue logo. Obrigada, viu? Obrigada pela conversa. Foi um prazer. Só por aqui um pouquinho que as pessoas estão dizendo. A Giza Pinic está dando parabéns. A Luciane Carrizo, conversa maravilhosa. Caroline Cardoso, sensacional, verdade. A Cláudia ficando saudades, amigo. Claudinha. Obrigada. Bem, tudo de bom. Obrigada a todo mundo que veio. Amanhã, 11 da manhã, continuamos por aqui nossas conversas. O Rica, o Lucas Janine também estão dando aqui tchau e coraçõezinhos para você. Tá bom. Obrigada, André. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até amanhã. Tchau.